bem? Boa noite, sejam bem-vindas de volta ao nosso encontro de terça-feira. Todas as terças à noite nós estamos aqui, às 21 horas, para falarmos sobre os desafios da criação dos nossos filhos. É um prazer estar aqui com você de volta. Todas as terças nós falamos sobre temas mais da rotina, né? Mais do nosso dia a dia. Mas hoje, especialmente, como é o primeiro encontro nosso deste ano, né, eu quis mudar um pouquinho e vou trazer aqui um tema um pouquinho mais complexo. Então, eu te convido a uma reflexão bastante profunda, né, e espero que possa contribuir aí na sua jornada ao longo deste ano. É o primeiro início, né, é o primeiro encontro nosso desse início de ano, então eu quero te desejar um feliz ano novo, né, que seu ano possa ser maravilhoso com seus filhos, que possa ser um ano de muita conquista, muito aprendizado, né, muita conexão, muito afeto com eles. Eu sou Luciana Santos, sou educadora e consultora parental. Estou aqui sempre falando sobre criação de filhos. É o modelo de criação que eu escolhi para o meu filho e também como uma bandeira para defender aí no meu trabalho que eu realizo, ajudando mães a estabelecerem relações mais saudáveis, mais conscientes, mais acolhedoras e não violentas com seus filhos. É uma criação que eu chamo de criança com voz. É um modelo de criação que eu desenvolvi, que eu estruturei, na verdade, a partir de conhecimentos, né, reunidos aí de várias fontes, desde a disciplina positiva, a criação com afeto, a comunicação não violenta, a programação neurolinguística. A partir de todos esses recursos, esses conhecimentos que eu fui adquirindo, com formações, com cursos e muito estudo também, que eu não abandono, né, que é uma constante na minha vida, eu estruturei esse modelo de criação chamado Criança com Voz. Então, é em cima deste trabalho, né, em cima deste modelo de criação que eu desenvolvi, que eu estruturei, é que eu faço aqui os nossos encontros de terças-feiras, quintas e sextas. Temporariamente, infelizmente, eu estou impedida de fazer lives ali no Instagram, né, por uma questão operacional, mas em breve nós estaremos de volta. Vamos também disponibilizar as nossas lives através do YouTube e do Facebook. Então vocês vão poder acompanhar de qualquer uma dessas plataformas. Inclusive, antes de dar sequência, eu quero te convidar a se inscrever lá nos meus canais, né? Se você está assistindo aí pelo YouTube, se inscreva lá no Instagram, e se estiver no Instagram, se inscreva no Facebook e no YouTube. Eu vou deixar o link aqui abaixo deste vídeo, na descrição desse vídeo, para que você possa fazer a inscrição em todos os meus canais, para não perder nenhum conteúdo, né? Lá no Instagram e no Facebook tem os posts de textos que são bem legais, bem bacanas, né? Para consolidar os ensinamentos, os aprendizados que nós adquirimos aqui, através dos posts, que eu sei que as mamães gostam de ler, gostam de ver ali o material que eu disponibilizo através dos posts. Então, eu te convido a participar lá. Se inscreva, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, e aí você pode utilizar esse link para se inscrever em todos os meus canais. Hoje, o nosso encontro, nós vamos falar sobre por que olhar para trás, né? Por que olharmos para o nosso passado? E aí você vai me perguntar, né, Lu, mas todo mundo fala para a gente seguir em frente, para a gente não se prender no passado. Por que você fala sobre, por que você fala sobre olhar para trás? Então eu quero te fazer esse convite hoje e vou te explicar por quê, né? O meu trabalho, né, quem já acompanha o meu trabalho sabe que eu tenho um foco para a criação dos filhos, um foco muito nas mães, né? O meu trabalho é ajudar mães a estabelecerem relações melhores com seus filhos. E como é esta relação? É uma relação que parte, né, do conhecimento dela mesma, né, de nós mesmas como mães, para que assim a gente possa se relacionar melhor com os nossos filhos. Então, se nós deixamos de olhar para a criança e querer mudar a criança, seus comportamentos, suas atitudes, para olharmos para nós. Primeiro, porque nós somos modelo para elas. E segundo, porque se nós não sabemos, né, quem nós somos, o que nós gostamos, o que nos afeta, o que nos deixa felizes, nós não vamos conseguir lidar com tudo que vem da criança. Nós não vamos conseguir lidar, por exemplo, com as explosões emocionais. Porque se nós não conseguimos lidar com a nossa explosão emocional, com as nossas próprias emoções, nós não conseguimos lidar com as emoções da criança, com as emoções, os sentimentos, as manifestações dela. Então,
É por isso que eu quero aqui fazer um convite hoje, né, para começar o ano, a gente olhar para trás. E olhar para trás em que sentido? E o que nós vamos ganhar com isso? Primeiro, eu quero te falar o que nós não ganhamos com isso, né? O que nós deixamos de ganhar com isso. Quando a gente não olha para trás, né? Quando a gente vive só olhando para frente, a gente segue a vida, a gente corre o risco de seguir repetindo erros, né? Seguir repetindo falhas que nós cometemos e que a gente não parou para analisar. A gente não quer viver preso ao passado. A gente não quer viver presa a vivências do passado. A gente não quer viver angústias do passado, a gente não quer arrastar nenhuma angústia, a gente não quer remoer o passado. Mas a gente quer revisitar o passado para curar as nossas dores, as nossas feridas e assim, né, tirar aprendizados, colher ali informações que possam nos ajudar a construir um futuro melhor, né, um agora e um para frente melhor. Então, quando nós não olhamos para o nosso passado, nós perdemos a chance de aprender com ele. Nós perdemos a chance de corrigir o curso da nossa vida, o curso da nossa relação com os nossos filhos, por exemplo. Como aqui o meu foco é a relação nossa com os nossos filhos, este olhar para trás tem este objetivo, né, de olhar para trás e buscar, né, aquilo que pode nos ajudar a melhorar essa nossa relação com os nossos filhos. E então eu já vou para, né, o que nós ganhamos com isso. O que nós ganhamos de olhar para trás? Nós ganhamos porque nós podemos corrigir o curso das coisas, o curso da nossa vida, o rumo que a nossa vida está levando a partir do que nós já vivenciamos. E aqui especificamente, né, eu quero fazer uma viagem um pouco mais longa, um pouco mais distante. Não é olhar para trás ontem, não é olhar para trás no ano passado, não é olhar para trás na década passada, é olhar para a nossa infância. Quem já acompanha o meu trabalho sabe que todos os meus estudos, toda a minha reflexão, todos os meus, né, o que eu trago aqui é sempre buscando conectar a criança interior da mãe com a criança que ela está criando, né, ali, com quem ela está convivendo na condição de filho. Então, quando eu falo em olhar para trás, eu estou falando de olhar para a nossa criança interior, olhar para a nossa infância. Então é isso, vamos lá? Bom, hoje eu trouxe um livro aqui que foi o que me embasou, né, para o primeiro livro que eu li, que me fez fazer, né, que me trouxe a toda essa reflexão, é o livro do Daniel Siegel e Mary Hatzel, Parentalidade Consciente. Eu vou deixar depois para vocês uma foto ali para vocês verem. Aliás, já está, né, lá no Instagram, eu acho, aí quem acompanha o Instagram, já está entre as indicações dos livros, mas eu vou deixar aqui também abaixo a descrição dele para vocês, né, não perderem aí a referência. Este livro, o título, né, Parentalidade Consciente, ele nos traz essas reflexões para que nós possamos ter uma parentalidade mais consciente. E, né, aqui nos primeiros capítulos, ele já fala sobre isso, sobre essa necessidade de a gente cuidar do nosso passado, olhar para o nosso passado, curar feridas, curar dores, cuidar de algumas memórias que nós temos no passado, porque elas impactam muito, elas impactam diretamente a nossa vida, a nossa relação com os nossos filhos. Na verdade, tudo o que nós vivenciamos na infância é o que determina quem nós somos na vida adulta. A não ser que a gente já tenha feito, né, um trabalho de cura das nossas feridas, das nossas dores, nós carregamos tudo isso na nossa vida. E nós ressoamos isso, né, as nossas relações com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com os nossos colegas de trabalho. Nós ressoamos o que tem dentro de nós. Nós ressoamos o que tem na nossa alma, né, lá registrado na nossa alma e que veio com a gente lá da infância, que foi na nossa vivência da infância, que foi, né, construído, que foi registrado no nosso subconsciente. Então, o primeiro passo que a gente deve dar para uma parentalidade consciente, para uma maternidade consciente, é a gente se conscientizar da história que nos fez,
E essa história começou lá na infância. E os primeiros capítulos ali da nossa vida, eles são determinantes. Eles mudam, eles definem quem nós somos. Eles impactam diretamente em quem nós somos na nossa vida adulta. Quer a gente já tenha feito um processo de autoconhecimento, de cura, de feridas e um processo de ressignificação dessas vivências da infância, quer a gente não tenha feito. E quer a gente tenha consciência ou não daquilo que nos marcou lá na infância. Porque mesmo que a gente não tenha consciência ou memória consciente de vivências, né, que nos causaram dor, ainda assim, se elas aconteceram, elas estão lá registradas no nosso subconsciente. E se elas estão lá, podem ter certeza que são elas que determinam a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com os nossos colegas de trabalho, com todos à nossa volta. Ela determina a relação que nós temos com a gente mesmo, né? A gente aprende a olhar para nós mesmos e saber quem nós somos no mundo, né? Identificar quem nós somos no mundo a partir do que nós vivemos na infância. É o que os nossos pais, o que os nossos cuidadores, as pessoas que estão em nossa volta dizem que nós somos, que faz a gente acreditar que a gente é aquilo. Então, quando nós ouvimos lá na infância, a criança boazinha, ou a criança briguenta, ou a criança brava, ou a criança nervosa, ou a criança, sei lá, qualquer coisa. Isso é o que determina quem nós acreditamos que somos. E nós vamos fazer de tudo para nos mantermos firmes neste personagem, né, que foi criado, que foi construído lá na nossa infância. Isso porque o nosso cérebro, ele registra isso, ele faz esse caminho e depois ele não sabe fazer o caminho de volta. Ele não sabe, né? Ele não faz automaticamente o caminho de volta para reconstruir. Então, é preciso nós, conscientemente, tomarmos a decisão de voltar lá atrás, conhecer essa história, conhecer esses registros, e aí sim, a gente ressignificar, a gente reeducar o nosso cérebro, para que a gente possa fazer um caminhar diferente, um caminhar consciente. Por quê? Então vamos agora falar do porquê olhar para trás. Né? Basicamente vocês já entenderam, né? Tanto olhando por aquilo que a gente ganha, tanto por aquilo que a gente perde ao não olhar. E aí eu quero trazer aqui algumas falas, né, algumas passagens do livro que eu comentei, né, esse livro aqui, para ficar mais claro. Né? Os autores aqui, eles falam num trecho que é o seguinte: o título aqui é Seguindo em Frente. Quando não assumimos, né, quando não assumem a responsabilidade por suas questões pendentes, os pais perdem a oportunidade não só de tornarem pais melhores, mas também de continuarem se desenvolvendo. Então, a gente não perde só a oportunidade de sermos pais melhores ou mães melhores, né? Que eu falo especialmente para as mães. A gente não perde só isso. A gente não perde só a chance de ser melhor com os nossos filhos. Nós perdemos a chance de sermos melhores por nós mesmas, por nossas outras relações, por nossa relação com a gente mesma. Pessoas que permanecem sem saber as origens de seus comportamentos e respostas emocionais intensas não percebem questões irresolvidas e a ambivalência parental que criam. Há ocasiões na vida em que temos de nos adaptar e rapidamente fazer o melhor possível diante de situações difíceis. A maioria de nós tem questões irresolvidas ou pendentes que nos desafiam regularmente. Uma questão irresolvida pode nos tornar muito inflexíveis com os filhos e até mesmo incapazes de escolher respostas que seriam proveitosas para o desenvolvimento deles. Não escutamos verdadeiramente nossos filhos porque nossas experiências internas são tão ruidosas que abafam todos os outros sons. Estamos desligados deles e provavelmente continuaremos agindo de maneiras malogradas, ou seja, de maneiras erradas, equivocadas e insatisfatórias para nós e para eles.
visto que estamos presos a respostas reativas baseadas em nossas experiências do passado. Então, assim, aqui a gente está falando o seguinte, né? Ele está dizendo o seguinte: quando a gente não ouve verdadeiramente os nossos filhos, nós não ouvimos os filhos, se nós temos questões irresolvidas no nosso passado. E como nós sabemos que nós temos questões irresolvidas no nosso passado? Olhando para ele. Nós só vamos conseguir saber disso se nós olharmos para ele. Aqui eu falo, né, de experiência própria. Eu, né, sempre tive muita dificuldade de me abrir, assim, de falar, né, de me expor, né, em relação a várias questões, né? Tanto no ambiente profissional quanto na vida pessoal. Muitas vezes eu deixava de expor as minhas opiniões, aquilo que eu pensava, né, por medo, eu não conseguia entender por quê. E eu ia levando, né? Ia levando a vida assim. Às vezes me sentia mal, às vezes não me sentia tão mal assim. Mas a questão é que quando meu filho nasceu, tudo veio muito forte, né? Aquela dificuldade minha de expor as coisas. Imagina eu lidando com uma criança que não é capaz nem sequer de manifestar se ela compreendeu ou se não compreendeu, e de alguém que tem muita dificuldade de falar, de expressar. Então, ali eu percebi que eu precisava visitar este passado. Só que eu não sabia o que era, qual era o meu problema, né? Eu não sabia qual era a minha dor, a minha ferida. Desculpa, gente, deixa eu arrumar aqui. Então, o que aconteceu ali? Na verdade, eu tive que fazer um mergulho profundo nas minhas experiências vivenciadas lá na infância, para que eu pudesse identificar quais eram essas dores, essas feridas, para que assim eu conseguisse dar um passo à frente, né? Curando essas feridas, eu poderia, né, continuar ali buscando melhorar a minha relação com meu filho. Então, e outra coisa que fala também, né, sobre a gente ter reações que a gente não controla, que a gente não sabe de onde vem, mas a gente tem reações que são determinadas por essas questões irresolvidas no nosso passado. Então, sabendo disso, né, sabendo que a gente tem essas questões que afetam tanto, que fazem com que a gente reaja mal, ou que a gente não saiba, muitas vezes, né, conduzir a nossa relação com os nossos filhos, isso deve ser um motivador, né, deve ser uma motivação para a gente buscar entender o motivo disso, não é? E aqui eu vou continuar, só porque é muito importante a gente, né, eu acho muito importante a gente reforçar aqui com a leitura, para ficar bem claro. Então ele fala: quando estamos sobrecarregados e ficamos imersos em lembranças implícitas de acontecimentos dolorosos ou perdas irresolvidas, é difícil estar presentes com os filhos. Nossas adaptações automáticas a essas experiências passadas, então, se tornam quem somos. E nossa história de vida passa a ser escrita para nós, não por nós. As intrusões de questões irresolvidas podem influenciar diretamente nosso autoconhecimento e como interagimos com os nossos filhos. Quando questões irresolvidas estão escrevendo nossa história de vida, não somos autobiográficos. Somos meramente escrivães de como o passado continua, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Deixamos de fazer escolhas sensatas sobre a criação dos filhos e reagimos com base em experiências do passado. Então, gente, assim, a inconsciência sobre o passado nos tira a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Porque quando nós não estamos conscientes e a gente não cura essas feridas, essas dores, a gente não revisita e não resolve essas questões irresolvidas, é o nosso subconsciente, é a nossa memória, né, a nossa criança ferida, é a nossa ferida determinando as nossas reações, as nossas decisões a respeito da nossa relação com os nossos filhos.
Então se torna muito difícil a gente criar os filhos, né? Lidar com todos os desafios, porque as crianças trazem desafio naturalmente. Criança né, vem acompanhada com desafios. Então, se nós temos essas questões irresolvidas, dores, feridas, tudo se torna mais difícil. Os desafios não vão deixar de existir. O que vai mudar vai ser o nosso olhar, a nossa capacidade de tomar decisões mais sensatas, né? Diante de uma explosão emocional de uma criança, por exemplo, se nós estamos, né, sendo guiadas pelo subconsciente e o nosso subconsciente tem um registro de uma repressão muito grande com relação a explosões emocionais, das duas uma. Ou a gente vai olhar para aquela explosão e vai né, nós vamos nos recolher, sentir tanta tristeza, e aí nos paralisarmos diante daquilo e não conseguimos ajudar a criança. Ou, né, se nós temos aí um registro de repressão, mas o nosso instinto, né, era de contestar aquilo tudo, de brigar com aquilo, de sentir raiva, a gente vai sentir muita raiva do nosso filho. A gente vai olhar para o nosso filho e sentir muita raiva quando ele estiver ali numa explosão emocional precisando da nossa ajuda. Porque não é nada pessoal contra nós, mas é isso que nós vamos acreditar. É nisso que o nosso subconsciente vai fazer a gente acreditar. Porque ele vai ver naquilo da criança, aquilo que foi feito lá atrás, né? Imagina, nós que vivenciamos, eu, por exemplo, né, que tive essa vivência lá atrás de repressão do choro, de todas essas manifestações, se eu olho meu filho fazendo isso, né, às vezes, hoje mesmo, até comentei com a mamãe, de manhã, meu filho estava muito, muito nervoso, estava chorando muito, ele estava intensamente mexido com uma noite mal dormida, com umas questões, né, do isolamento, a mudança que nós tivemos há pouco tempo. Ele estava muito nervoso. E aí, né, assim, numa explosão emocional dele, ele estava jogando coisas. E uma hora ele jogou uma coisa e pegou em mim. E assim, aquela hora, se eu estou, né, ali na inconsciência, sendo guiada pelo meu subconsciente, eu ia olhar para ele e pensar: meu filho não gosta de mim, meu filho não me quer, meu filho tem raiva de mim. E agora, recentemente, ele aprendeu uma fala, né, que ele viu num filminho, que é: isso é uma ordem. Ele aprendeu a falar: isso é uma ordem, num filminho ali dos heróicos. E aí ele fala isso muito: isso é uma ordem, mamãe, isso é uma ordem, você tem que fazer. Se eu, né, ouço isso, e eu que fui, né, tão submetida a uma criação tão rigorosa, tão rígida, né, eu olho para ele e sinto raiva ou tristeza, né? Depende do temperamento. No meu caso, o meu temperamento é mais da tristeza. Então eu posso olhar para ele e sentir muita tristeza. Meu filho não gosta de mim, né? Meu filho quer me dominar, meu filho quer mandar em mim. Mas quando eu estou, né, consciente nesta relação, quando eu estou com essas questões do passado resolvidas ou minimamente resolvidas, ou minimamente, né, trazidas à consciência e trabalhadas, eu vou conseguir resgatar a consciência. Mesmo que em alguns momentos eu me perca. Mesmo que em alguns momentos tudo pese tanto que eu não consiga na hora ali, né, respirar e saber de tudo isso que eu estou falando aqui. Mas eu, né, como eu estou sempre vigilante, né, e sempre tentando me manter consciente, eu não vou deixar que aquilo tome conta de mim. Como de fato é, todos os dias, né? Tem dias melhores, tem dias que não são tão bons, né? Com relação à criança. A criança tem seus desafios. E este momento que nós estamos vivendo é um momento mais desafiador ainda, né? Nós somos colocados dentro de casa com as crianças. E então nós estamos ali de frente com todas as nossas dores, com todas as sombras da nossa alma. Nós, mães, nós temos isso. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós vemos as sombras da nossa alma. Nós temos contato com elas, né? A Laura Gutman fala: a maternidade é encontro com as próprias sombras. É isso que a maternidade faz, né? Nós olhamos para os nossos filhos e a gente tem contato imediato, direto, sem
sem escala com as nossas sombras. Então, este é um convite a gente olhar para essas sombras, olhar para a origem dessas sombras, olhar para para aquilo que nos marcou. É este o convite que eu faço, a olhar para trás. Não é a gente se prender nessa dor, não é a gente se prender nessa angústia, não é a gente sentir raiva, não é a gente sentir desejo de vingança, não é a gente ficar se lamentando, não é a gente se justificar. É a gente olhar com autocompaixão, com autoacolhimento, com auto-perdão. E olhar, gente, eu não sei, né, qual é a história de cada uma que está vendo esse vídeo. Mas tem, né, muitas histórias que chegam até mim de abandono, de mães que foram abandonadas pelas mães, pelos pais, ou por ambos. Histórias de mães que nunca souberam, né, quem eram os pais, ou quem eram, né, até mesmo as mães. Histórias de mães que tiveram relações muito boas com seus pais na infância, né, na sua consciência não tem nada que elas tenham a reclamar de imediato ali numa primeira conversa, mas quando a gente conversa um pouco mais, que a gente investiga, a gente consegue identificar coisas que elas sequer imaginavam, como por exemplo a criança que era muito elogiada, né? Isso parece ser inofensivo, isso parece ser bom, mas às vezes cria, né, adultos muito inflexíveis, adultos rigorosos consigo mesmos, exigentes, né, com mania de perfeição, porque foram muito elogiados. Então não se permitem falhar, porque têm medo de falhar e decepcionar as pessoas. Então feridas também são criadas assim. Então quando eu faço esse convite, né, a olhar para trás, é olhar para isso, é olhar para a nossa origem, para a nossa base, para onde, né, aquilo que fez de nós quem nós somos. Lu, mas como que eu vou fazer isso, Lu? Eu mal tenho tempo de cuidar do meu filho. Eu mal tenho tempo de cuidar de mim. Eu mal tenho tempo de tomar banho. Não é? Mas, gente, é 1 minutinho que a gente para e pense por dia. É na hora de dormir uma meditação. Eu faço muito, né? Tenho o hábito de fazer meditação, né? Ho'oponopono. Aí pode ser de cura interior, né? De resgate de memórias, de auto-perdão. Tudo isso nos ajuda, tudo isso é recurso que nos ajuda. Se nós não temos tempo, não podemos fazer uma terapia, né? Qualquer que seja ela, isso nos ajuda, isso vai nos ajudar. Isso vai ser, né, ali um pouco que nós estamos dando para nós mesmos e para os nossos filhos. E o que a gente vai ganhar com isso? Além de uma relação melhor com eles. Né? Uma vida muito melhor com a gente mesmo. Uma vida muito melhor com a gente mesmo. Então este é o convite de hoje. Começando o ano, né, quero te convidar a fazer essa reflexão. É muito importante para nós, né, esse momento aí que nós estamos na expectativa de vacina ou não vacina. Nós estamos aí, muita gente, né, na expectativa de que a vacina venha trazer solução, venha trazer, né, uma expectativa melhor para o futuro. Mas antes de vacina, antes de qualquer coisa, antes de pensar no amanhã, antes de pensar no futuro, vamos cuidar disso. Vamos cuidar das nossas feridas. Vamos aprender com as nossas dores, vamos aprender com os erros dos nossos pais, com os nossos erros que nós cometemos ontem com os nossos filhos. Né? Quando eu digo olhar para a infância, né, ela está conectada diretamente com a relação nossa com os nossos filhos. Então, se nós estamos, por exemplo, né, aí num caminho de punição, de uma criação punitiva, uma criação repressiva, com violência, uma criação que não permite a criança ter voz, né, que é ser criança, ser considerada em as suas particularidades, suas necessidades, está tempo de fazer uma correção de curso. Há tempo de a gente, né, reverter este quadro. Basta a gente olhar para trás e corrigir o que foi, né, o curso desta relação, corrigir o curso que nessa nossa vida está tomando, podendo impactar a nossa vida e a vida dos nossos filhos também.
Então hoje o convite é para isso. Eu espero que tenha sido útil essa reflexão para vocês. Quero pedir um favor para você. Encaminhe esse vídeo para quem você acredita que vai poder, que vai fazer diferença. E também deixe seu comentário aqui embaixo, e me siga aí nas redes, como eu comentei. Vou deixar o link aqui abaixo para você me seguir, tá bom? E eu me ajude então a disseminar essa mensagem, toda essa mensagem de cura, de olhar mais afetuoso para as crianças. Eu, inclusive, hoje, para quem me acompanha no Instagram, eu fiz um post referente ao que é uma criança com voz e o que nós podemos esperar de uma criança com voz na sua vida adulta. Eu até convido quem pode acessar lá no Instagram, procurar esse post lá. Ali eu coloquei o seguinte, o modelo de criação que eu estruturei, ele tem esse nome, Criança com Voz, porque eu acredito que quando a gente fala assim, uma criança com voz, é uma criança que é percebida, que é considerada, que na relação adulto-criança, ela tem lugar, ela tem espaço e ela tem voz. E quando a gente faz isso, a gente está contribuindo não só para a nossa vida, para a nossa relação com ela, para o nosso bem-estar e para o bem-estar dela, para a saúde dela, como também para um mundo melhor, um mundo com mais amor, um mundo com mais afeto. Tá bom? Então é isso, gente. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero vocês no próximo encontro, tá bom? Um beijo e até lá!